Deixei meus filhos no Brasil e vim para Portugal sozinha. Vem comigo que eu vou te contar essa história. Olá, pessoal, meu nome é Railde, esse é o meu canal. Vem comigo que eu vou te contar como foi o meu planejamento para chegar aqui em Portugal, né? E começando, gente, vamos lá, tem muita coisa para contar para vocês. Então dá um like, compartilhe, comenta que eu vou estar aqui respondendo todas as dúvidas de vocês, ok? Então vamos que vamos. Eu fiz um planejamento para vir com a família toda. E no meio desse planejamento não deu certo vir todo mundo. Por quê? Por causa de recursos, de dinheiro, de como eu não conhecia o país, eu não sabia como é que ia ser, mesmo eu fazendo uma pesquisa sobre o país, né? Eu tinha que ter muita grana para poder trazer todos. Então, naquele momento, eu não tinha. Então, o que eu resolvi, no meio do meu planejamento, com quase 2 anos fazendo tudo isso, eu vi que não dava para trazer todos. E eu resolvi vir sozinha. E deixei meus filhos. Deixei minha casa, deixei tudo e vim sozinha. E foi algo assim, para mim foi muito desafiador, mas eu falei, não, pelo meu bem e o bem dos meus filhos, pelo futuro melhor. E aí foi onde começou toda essa história de eu estar aqui. E foi assim uma trajetória muito difícil, porque eu chegando aqui, comecei tudo, deu tudo certo, mas a saudade era grande. E aí eu comecei a trabalhar em cima disso em relação à vida dos meus filhos. Eu comecei a focar em trazer eles. O meu maior objetivo era trazer eles, imediato. Mas durou muito tempo, durou 1 ano e 8 meses. Eu fiquei 1 ano e 8 meses longe dos meus filhos. Foi uma experiência muito desafiadora, foi uma experiência muito difícil, mas eu suportei o processo. Então, a dica que eu dou para vocês que estão imigrando, que estão vindo, né? Que estão imigrando, que estão querendo imigrar, a dica que eu dou para vocês que estão querendo imigrar para Portugal, para qualquer outro país que seja, primeiro venha sozinho, venha. Para vocês que têm filhos, venham só. Venham só, porque você sozinho você se vira, você dorme num colchão, você dorme no chão, você dá um jeito, você se vira. Você não tem aquela preocupação, sabe, assim, porque com criança você sabe como é que funcionam as coisas. Com criança é uma preocupação muito maior, algo muito mais delicado, tem que ter uma casa, tem que ter preparo, tudo, né? Então, eu não tinha condições para gerar isso imediato. E o que foi que eu fiz? Eu resolvi vir sozinha mesmo. Enfrentei todas as dificuldades no começo, né? Mas não tive tanta dificuldade, porque eu tive um suporte, um apoio. Isso para mim foi muito bom. Eu fiz bastante network e isso foi para mim foi assim fundamental para minha imigração. E aí, chegando aqui, comecei a trabalhar, fiz todo o processo e comecei a me planejar a vinda dos meus filhos, né? Foquei 100% em ele estar aqui. E aí trabalhei bastante, sofri um pouquinho, passei por algumas dificuldades, que eu acho que é normal, saudade, aquela coisa, aquela loucura, aquela pressão, né? De querer voltar, chorar, isso também é normal. Só que eu pensava muito nos meus filhos, no futuro deles. Meu Deus, eu preciso dar um futuro melhor para meus filhos e essa é a oportunidade que eu tenho. Se eu jogar fora, não tem outra. Eu vou voltar de novo para a estaca zero. Então, não vou desistir, vou continuar, vou prosseguir e vou conseguir. E aí, eu lutei muito contra meus sentimentos, saudades, é, muito mesmo. Passei por alguns desafios e foi algo assim surreal, mas eu lidei com isso, foi tranquilo. Não foi tranquilo. Não posso acalmar você e dizer que foi tranquilo, mas que foi desafiador muito. Eu ia trazer eles, porque aqui você tem que pagar arrendamento, aqui você tem que comer, você tem que. Bom, então eu abri mão de muita coisa mesmo, de muita coisa, e comecei a me dedicar, né? Trabalhar muito, fazer hora extra,
né? Não saía, né? Lazer, essas coisas, eu abri mão dessas coisas logo no início, porque eu queria trazer eles e eu estava sozinha. Então, ou você faz ou você não faz. Ou você abre mão de uma coisa para ter outra, ou senão você não consegue. Se você não tem dinheiro para ter, você não consegue ter as duas coisas. Então, era uma decisão muito, muito mesmo, né? Eu não vinha para viver. Ah, você vem migrar, você. Não, eu tinha meus filhos lá, tinha uma responsabilidade muito grande, né, de transformar a vida dos meus filhos, então eu tinha pressa em mudar a minha história e a história deles. Então a minha já estava encaminhada, agora precisava trazer eles para poder, né, completar, né, o meu sonho, o meu projeto, enfim. Mas deu tudo certo, trabalhei muito, juntei dinheiro e fui indo e meus filhos agora chegou. Chegou, graças a Deus, chegou, deu tudo certo. Então, o que eu indico para vocês que querem migrar, né? Venham sozinho. Quem tem família, vocês têm que ter convicção do que vocês querem, vocês têm que ter certeza do que vocês querem. Bom, e sentar e conversar. Se for um casal com 3, 2 filhos, tem que sentar e conversar. Se tem dinheiro, dá para vir os dois, lógico, dá para vir todo mundo. Mas se não tem condições, vem primeiro o marido, como tem muitos relatos aqui em Portugal, muitos imigrantes que veio primeiro o esposo para depois a esposa com os filhos virem. Eu não tive essa mesma sorte. Por quê? Porque o meu relacionamento que eu tinha lá no Brasil, que é o pai dos meus filhos, a gente já estava já tinha ido pro ralo, né? O relacionamento já tinha ido pro ralo. Então, eu não tinha escolha. Ele disse que não ia vir. Eu falei, vamos, mesmo do jeito que nós estávamos, para quando chegar lá, um ajuda o outro. Mas ele escolheu ficar. Então, eu falei, não vou abrir mão do meu sonho. Eu vou sozinha mesmo, fico com as crianças e que eu vou dar o meu primeiro passo e vamos ver o que que vai dar, né? Muitos achavam que eu não ia suportar, que eu não ia aguentar, que eu não ia resistir. Mas, pelos meus filhos, eu suportei, eu resisti, fui muito resiliente naquele momento que eu estava passando, chorei muito, sofri muito, mas no final das contas, no meu planejamento deu certo. Então, eu aconselho que quem tem família e filho que tem interesse de migrar para Portugal, ou seja, para qualquer outro país, primeiro vai o esposo, né? Vai o esposo para depois ir a esposa e os filhos. Porque primeiro vai ver como é, conhece o país melhor, né? E como é que funciona o sistema, alugar casa, arrendar a casa, que aqui fala se arrendar, não alugar. Arrendar a casa, se organizar, buscar um lugar que seja adequado para as crianças. Enfim, tem que ter um bom planejamento para poder trazer as crianças. E é isso. Ou alugar, ou contratar um relocate, que seria uma pessoa que pudesse cuidar dessa parte mais difícil, né? Que é arrendar a casa, tirar documento, procedimento, todos esses procedimentos tem pessoas que podem fazer, né? Para vocês que querem migrar. Então, é só pesquisar, procurar. Na internet aí, eu acredito que tem bastante gente, nas redes sociais, tem bastante gente que faz e trabalho sério. Então, é uma dica que eu estou dando, entende? É uma dica que eu dou para as pessoas que querem me ligar, que não têm condições financeiras para bancar uma, uma, uma viagem, uma mudança tão grandiosa com toda a família. Esse foi o meu relato, né? E graças a Deus deu tudo certo. Eu suportei o processo, né? Até a vinda das minhas crianças e deu tudo certo. Hoje eles estão aqui e eu falo para vocês, fique aqui no meu canal, me segue e vocês vão conhecer um pouco da minha história, do meu relato sobre como eu cheguei aqui, como vocês vão ver aí vídeos anteriores, como eu cheguei, como foi minha trajetória, como está sendo a adaptação do meu... Enfim, vem, segue e segue nas redes sociais que eu vou estar te mostrando o meu dia a dia da minha família raiz, a família raiz. E é isso. Um beijo e até mais. Tchauzinho.